Ele levou a mãe para uma cirurgia, mas congelou ao descobrir que a médica é sua ex-namorada do passado, que ele havia abandonado, e ela guardava um segredo. O ar denso e úmido de São Paulo parecia conspirar com a angústia que sufocava Rafael Antunes. Naquela manhã de terça-feira, o céu cinzento e baixo, prenunciando uma chuva que nunca chegava, era um espelho do seu estado de espírito. Ele guiava o carro pelas artérias congestionadas da cidade, cada buzina, cada freada brusca, um golpe a mais em seus nervos já tensionados. Ao seu lado, no banco do passageiro, Dona Lourdes mantinha um silêncio sereno, quase desafiador. Seus cabelos, outrora negros como a noite do Cerrado Goiano, agora eram um mapa de fios prateados, presos com esmero em um coque que resistia à umidade e ao tempo. Ela olhava pela janela, para os prédios que arranhavam o céu, com a mesma calma com que observava o pôr do sol em Caldas Novas, sua terra natal. A cirurgia que ela enfrentaria em poucas horas, um procedimento delicado para remover um tumor benigno, mas perigosamente alojado, próximo a uma artéria vital no cérebro, parecia preocupá-lo muito mais do que a ela. Rafael sentia o peso do mundo em seus ombros, um peso que ia muito além da responsabilidade de garantir que a melhor equipe médica cuidasse de sua mãe. Era a culpa, um fantasma insistente que o assombrava nos momentos de silêncio. A culpa pelos anos de ausência, pelas ligações apressadas entre uma reunião e outra, pelas visitas que se tornaram cada vez mais raras à medida que seu império de tecnologia crescia. Ele era um vencedor, um dos tubarões do mercado digital, um nome que estampava capas de revistas de negócios. Mas ali, com a mão de sua mãe repousando suavemente sobre o console do carro, ele se sentia apenas um menino, o mesmo que um dia prometera nunca deixar o sertão, o mesmo que agora se afogava no concreto e na solidão da metrópole. Você está quieto, meu filho. A voz de Dona Lourdes, suave como o veludo, cortou a tensão. Parece que é você quem vai para a faca. Rafael forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Só estou preocupado, mãe. Quero que isso acabe logo e a senhora esteja bem. Ela virou o rosto para ele, e em seus olhos escuros havia uma sabedoria ancestral, uma capacidade de enxergar as camadas mais profundas de sua alma. O que te aflige de verdade, Rafael? Conheço, meu menino. Essa sua agonia não é só pela cirurgia. Ele engoliu em seco, desviando o olhar para o trânsito caótico. Como explicar a ela que voltar àquele hospital, o sírio-libanês, um templo da medicina moderna, trazia à tona memórias que ele havia lutado por 15 anos para enterrar? Como dizer que cada esquina de São Paulo, cada rua, cada parque, guardava o fantasma de um amor que ele abandonara em nome da ambição? Ele não podia. Então, apenas balançou a cabeça. É só cansaço, mãe. Muito trabalho. Dona Lourdes não insistiu, mas seu olhar dizia que ela não se convencera. Ela conhecia o coração do filho melhor do que ele mesmo. Ao entrarem no lobby imponente do hospital, o cheiro asséptico e o silêncio respeitoso do ambiente pareceram acentuar ainda mais a ansiedade de Rafael. Ele sentia o coração martelar contra as costelas, um ritmo descompassado que contrastava com a calma organizada do lugar. Após os procedimentos de internação, conduzidos por uma recepcionista de sorriso ensaiado, eles foram guiados por corredores que mais pareciam galerias de arte, até uma sala de espera privativa. A neurocirurgiã responsável virá em breve para a última conversa antes do procedimento, informou a enfermeira com uma eficiência polida. É a doutora Helena Sampaio, uma das maiores especialistas do país. Estão em excelentes mãos. O nome. Aquele nome. Rafael sentiu o ar faltar em seus pulmões. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés, tragando-o para um vórtex de tempo e memória. Helena Sampaio. Não era um nome.
Era uma melodia esquecida, o cheiro de pequi cozinhando no fogão a lenha, o calor do sol de Goiás na pele, o som de risadas compartilhadas à beira das águas quentes de Caldas Novas. 15 anos. 15 anos desde a última vez que ele ouvira aquele nome, desde a última vez que vira aqueles olhos que continham todas as cores do rio quente ao amanhecer. Ele desabou em uma poltrona de couro, as pernas subitamente fracas. Sua mente, antes um turbilhão de preocupações com a cirurgia, agora era um oceano revolto, dominado por uma única e avassaladora lembrança. Helena. Como era possível? O destino, em sua ironia mais cruel e requintada, decidira tecer seus fios da maneira mais improvável, no momento mais vulnerável de sua vida. Dona Lourdes, percebendo a palidez súbita do filho, franziu a testa. Rafael, o que foi? Você conhece essa médica? Ele tentou formular uma resposta, mas sua garganta estava seca, as palavras presas. Ele apenas assentiu. Um movimento quase imperceptível, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede, vendo não a decoração sofisticada, mas o rosto de uma jovem de 19 anos, com cabelos longos e um sorriso que prometia a eternidade. E então a porta se abriu. O tempo parou. O zumbido distante dos equipamentos hospitalares, as vozes no corredor, tudo se dissolveu em um silêncio profundo. Ali, parada sob a luz fria da sala, estava ela, Helena Sampaio. O jaleco branco, impecavelmente engomado, não conseguia esconder a mesma postura altiva que ele lembrava. Os cabelos, antes longos e selvagens, agora estavam presos em um coque profissional, revelando a linha elegante de seu pescoço. Mas os olhos... os olhos eram os mesmos, verdes, intensos. Os olhos que haviam sido seu norte, seu lar, e que agora o encaravam com a frieza de um iceberg. Por uma fração de segundo, um átomo de tempo, ele viu uma fenda em sua armadura. Um lampejo de choque, de dor, de algo que ele não conseguiu identificar antes que a máscara da profissional impenetrável caísse sobre seu rosto. Senhor Antunes. Sua voz era firme, controlada, desprovida de qualquer emoção. Ela se dirigia a ele como a um completo estranho, e cada sílaba era uma pequena lâmina que o cortava por dentro. Rafael se pôs de pé, o corpo movendo-se por puro instinto, as pernas trêmulas. Sou eu, conseguiu dizer, a voz rouca, irreconhecível. E esta é minha mãe, Dona Lourdes. O olhar de Helena desviou-se para a senhora sentada na poltrona, e um sorriso profissional, distante, curvou seus lábios. Dona Lourdes, sou a doutora Helena Sampaio. Serei a responsável por sua cirurgia. Pronta para a nossa conversa? Dona Lourdes, completamente alheia à corrente elétrica que vibrava no ar, sorriu de volta, encantada. Claro, minha filha. Sente-se. Meu filho aqui está mais nervoso do que eu, mas sinto que estou em boas mãos. Enquanto Helena discorria sobre os detalhes técnicos da craniotomia, os riscos calculados, as taxas de sucesso, o tempo de recuperação, a voz dela era um som distante para Rafael. Ele ouvia, mas não escutava. Estava perdido no timbre daquela voz, a mesma que um dia sussurrara juras de amor ao pé do seu ouvido, sob um céu estrelado no interior de Goiás. Ele notava as finas linhas de expressão ao redor de seus olhos, marcas de noites mal dormidas, de preocupações, de uma vida inteira que ele não compartilhara. O que acontecera com ela? Onde ela estivera? Por que o destino os reunira daquela forma, com a vida de sua mãe literalmente nas mãos dela? Ele queria gritar, perguntar, implorar por respostas. Mas as palavras se recusavam a sair, aprisionadas pela muralha de gelo que ela erguera entre eles. Quando a explicação terminou, Dona Lourdes, com sua fé inabalável, segurou a mão de Helena. A senhora é um anjo que Deus colocou no meu caminho, doutora. Sinto uma paz tão grande.
Helena sorriu, mas seus olhos, por um instante fugaz, encontraram os de Rafael. E naquele breve contato, ele viu um turbilhão, raiva, mágoa e algo mais. Uma dor tão profunda que parecia um abismo. Faremos o nosso melhor, Dona Lourdes, respondeu ela, a voz um pouco menos firme. A equipe a buscará em breve, com licença. Ela se virou para sair, a postura rígida, a fuga evidente, mas Rafael não pôde suportar. Helena, espera, ele disse, a voz quase um sussurro desesperado. Ela parou de costas para ele, os ombros tensos. Por um longo momento, ele pensou que ela o ignoraria. Então, lentamente, ela se virou, e o olhar que lhe lançou era uma mistura de fogo e gelo, uma tempestade contida. Senhor Antunes, disse ela, a formalidade cortando o ar como vidro quebrado. Qualquer dúvida adicional sobre o procedimento pode ser esclarecida com a equipe de enfermagem no centro cirúrgico. Tenha um bom dia. E com isso, ela se foi, deixando para trás o eco de um passado que se recusava a morrer e o perfume fantasma de flor de jasmim que ele associava a ela. Rafael ficou parado, o coração descompassado, a respiração suspensa. Dona Lourdes, sempre observadora, quebrou o silêncio. Vocês se conhecem, não é, meu filho? A energia entre vocês parecia que o ar ia pegar fogo. Ele soltou uma risada seca, sem humor. É uma longa história, mãe. Coisa do passado, não importa agora. Mas importava. O passado não estava morto. Ele estava ali, vivo, pulsando, vestindo um jaleco branco e segurando o futuro de sua mãe nas mãos. Enquanto ajudava Dona Lourdes a se preparar, sua mente era um caos. O que Helena pensou ao vê-lo? Por que tanto ressentimento, tanta frieza? E, acima de tudo, como ele conseguiria sobreviver às próximas horas, sabendo que a mulher que ele um dia amou, e que talvez, no fundo de sua alma devastada, ainda amasse, estava prestes a operar o cérebro da pessoa mais importante de sua vida? A ironia era tão cruel, tão perversamente poética, que só podia ser obra do destino. Um destino que, ele sentia, ainda não havia revelado todas as suas cartas. A noite caiu sobre São Paulo, como um manto pesado e indiferente. No quarto de hotel, cujas janelas emolduravam um panorama de luzes artificiais que tentavam imitar as estrelas, Rafael não encontrava paz. O teto branco parecia uma tela vazia, zombando de sua incapacidade de desligar a mente. Cada luz que piscava à distância era um ponto de memória. Cada sirene que cortava a noite era um eco de sua própria angústia. Ele tentou se concentrar no trabalho, abrindo o notebook para analisar gráficos e projeções de sua empresa, mas os números e as linhas dançavam diante de seus olhos, sem sentido. O sucesso que ele tanto almejara, o império que construíra com suor e noites em claro, parecia agora uma estrutura oca, desprovida de qualquer significado real diante do turbilhão que o reencontro com Helena havia provocado. Ele se levantou e foi até o frigobar, pegando uma garrafa de água. Mas o que ele realmente queria era apagar a sede de sua alma, uma sede que 15 anos de conquistas não conseguiram saciar. Ele se viu irresistivelmente puxado para o passado, como um navio à deriva, sendo tragado por um redemoinho. As paredes do luxuoso hotel se dissolveram, dando lugar ao cenário vibrante de Caldas Novas. O ar não era pesado e poluído, mas quente e perfumado, carregado com o cheiro de terra molhada e das flores de ipê que pintavam a paisagem. Ele não era o empresário de terno caro, mas um jovem de 19 anos, com sonhos maiores que o céu de Goiás e um coração que batia em sincronia com o de Helena Sampaio. Eles eram inseparáveis, duas metades de uma mesma alma que se encontraram por acaso em uma festa de peão, e desde então se recusaram a se apartar.
Ele se lembrava do primeiro beijo roubado atrás da igreja matriz durante a quermesse, com o som da sanfona ao fundo e o gosto de maçã do amor nos lábios dela. Lembrava-se das tardes passadas às margens do rio quente, as pernas entrelaçadas na água morna, enquanto faziam planos para um futuro que parecia tão certo e brilhante quanto o sol do cerrado. "Eu vou conquistar o mundo, Helena", ele dissera uma vez, deitado na grama, olhando para as nuvens que se moviam lentamente. "Mas eu só vou se você vier comigo. Meu mundo só faz sentido com você nele." Ela rira, aquele som cristalino que ele guardara na memória como um tesouro. "Seu bobo, eu não vou a lugar nenhum sem você. Meu lugar é onde você estiver." A promessa. A bolsa de estudos para a melhor universidade de engenharia de São Paulo chegou como um cometa, uma oportunidade única que prometia ser o primeiro passo para a conquista daquele mundo que ele sonhava. A despedida na rodoviária de Caldas Novas foi a cena mais dolorosa de sua vida. As lágrimas dela se misturavam às dele, e a promessa foi reforçada, selada com um beijo desesperado. "Eu volto, Helena. Eu juro que volto por você. É só por um tempo." Ele partiu com o coração dividido, deixando para trás a metade que o completava, mas com a certeza de que a distância seria apenas um obstáculo temporário. No início, as ligações eram diárias, longas, cheias de saudade e planos. As cartas iam e vinham, carregadas de declarações de amor e da contagem regressiva para as próximas férias. Mas São Paulo, com seu ritmo frenético e suas infinitas possibilidades, começou a engoli-lo. Os estudos exigiam dedicação total. Os estágios o consumiam. E a ambição, aquela semente que sempre existira dentro dele, começou a germinar de forma avassaladora. As ligações tornaram-se semanais, depois esporádicas. As cartas, mais curtas. A distância, antes um mero detalhe geográfico, transformou-se em um abismo emocional. A última conversa foi uma briga feia por telefone, cheia de acusações e incompreensão. Ele, estressado com as provas finais, ela, sentindo-se abandonada. Palavras duras foram ditas, feridas foram abertas, e o silêncio que se seguiu foi o golpe final. Um silêncio que ele, em sua arrogância juvenil e foco cego no sucesso, nunca se esforçou de verdade para quebrar. Ele mergulhou de cabeça na carreira, usando o trabalho como um anestésico para a dor e a culpa, até que a imagem de Helena se tornou uma lembrança distante, uma fotografia amarelada guardada no fundo de uma gaveta empoeirada de sua alma. Do outro lado da cidade, em um apartamento silencioso e elegantemente decorado, Helena também não dormia. A exaustão da longa jornada no hospital pesava em seu corpo, mas sua mente estava em chamas. O reencontro com Rafael reabrira comportas que ela mantivera seladas com uma disciplina férrea por uma década e meia. Vê-lo ali, tão mudado e ao mesmo tempo tão dolorosamente o mesmo, fora como levar um soco no estômago. Aquele olhar de pânico e confusão, a forma como seu nome saíra dos lábios dele como um fantasma, tudo a transportara de volta, mas não para as tardes douradas em Caldas Novas. A memória dela a levava para um lugar muito mais sombrio. Ela se levantou e caminhou até o quarto ao lado. A porta estava entreaberta, e a luz suave de um abajur iluminava o rosto adormecido de seu filho. Miguel, 14 anos de idade, os cabelos escuros e rebeldes caindo sobre a testa, a mesma boca teimosa, o mesmo jeito de franzir levemente as sobrancelhas enquanto dormia. Ele era a imagem espelhada de Rafael na juventude. Seu coração se contraiu em uma mistura de amor infinito e dor lancinante. Miguel era seu sol, sua razão de viver, o centro de seu universo. E ele era o segredo que ela guardava às 7 chaves, a verdade que a consumia por dentro. Sua mente a levou para aquele período logo após a partida de Rafael. A saudade era uma dor física,
mas a esperança ainda a mantinha de pé. 2 semanas depois da última e terrível ligação, veio a descoberta. O enjoo matinal, o cansaço inexplicável e a confirmação que fez seu mundo girar. Ela estava grávida. O pânico inicial foi rapidamente substituído por uma onda de alegria. Um filho de Rafael, um pedaço do amor deles crescendo dentro dela. Ela tentou ligar, mas o telefone dele só dava caixa postal. Escreveu cartas que nunca foram respondidas. O silêncio dele era uma parede de gelo. E então o medo se instalou. O medo de seus pais, conservadores, respeitados na pequena Caldas Novas. O medo do escândalo, dos cochichos, do julgamento que destruiria a reputação de sua família. Seus pais, ao saberem da notícia, reagiram com uma mistura de desespero e pragmatismo frio. A decisão foi tomada por ela. Helena iria para Recife, morar com uma tia distante, uma viúva sem filhos que guardaria seu segredo. A história oficial para os vizinhos e amigos era que ela ganhara uma bolsa de estudos inesperada. Foi um exílio disfarçado. Ela partiu em uma madrugada, levando apenas uma mala e um coração em frangalhos, sentindo-se uma criminosa. Em Recife, a solidão era sua única companheira. Ela viu sua barriga crescer enquanto olhava o mar, um oceano que a separava de tudo o que conhecia. A tia era gentil, mas distante. Helena se agarrou aos estudos de medicina como uma tábua de salvação, uma forma de construir um futuro para si e para o filho que estava a caminho. O nascimento de Miguel foi um evento solitário e transformador. No momento em que segurou aquele pequeno ser em seus braços, todo o sofrimento, toda a mágoa, pareceu se dissipar, substituído por um amor tão feroz e protetor que a redefiniu completamente. Ela jurou para si mesma que seria suficiente para ele. Seria pai e mãe. Ela não precisava de Rafael. Ela não precisava do homem que a abandonara. A dor se transformou em ressentimento, e o ressentimento em uma armadura. Ela se formou com honras, tornou-se uma neurocirurgiã brilhante, movida por uma determinação implacável de provar a si mesma e ao mundo que ela não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente, e seu filho nunca saberia da sombra de um pai ausente. Para Miguel, seu pai era um herói que morrera antes de ele nascer, uma história cuidadosamente construída para protegê-lo da verdade dolorosa da rejeição. Depois de anos no Recife, Helena aceitara um convite para integrar a equipe de neurocirurgia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Uma decisão que, sem saber, a colocaria frente a frente com o passado que tentara sepultar. Agora, 15 anos depois, o passado batia à sua porta na forma do homem que ela tanto amou e odiou. E o destino, em sua suprema ironia, o colocara em seu caminho, no momento em que a vida da mãe dele dependia de suas mãos. Helena voltou para a sala, o coração pesado. O que ela faria? Contar a verdade era impensável. Destruiria o mundo seguro que ela construíra para Miguel. Abalaria a imagem heróica que ele tinha do pai. E para quê? Para satisfazer uma necessidade de vingança? Para ver o choque no rosto de Rafael? Não. Ela era uma médica. Sua obrigação era com a paciente Dona Lourdes. Ela operaria aquela mulher com toda a sua habilidade e precisão, e depois desapareceria da vida de Rafael Antunes para sempre. Era o único caminho. Ela precisava proteger seu filho. Precisava proteger a si mesma da dor que ameaçava transbordar. Mas enquanto a chuva finalmente começava a cair lá fora, lavando as ruas de São Paulo, Helena se perguntava se alguma chuva seria forte o suficiente para lavar as cicatrizes de sua alma e apagar a imagem daqueles olhos castanhos que, mesmo depois de tanto tempo, ainda tinham o poder de abalar seu mundo. A cirurgia era em poucas horas, e ela sabia que não seria apenas o cérebro de Dona Lourdes que estaria sob seu bisturi,
mas seu próprio coração. A madrugada se arrastou com a lentidão de uma tortura para Rafael. Cada tic-tac do relógio no quarto de hotel era uma batida a menos no compasso de sua sanidade. Ele desistiu de tentar dormir e passou as horas que antecederam o amanhecer, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. A imagem de Helena, sua frieza cortante, a dor velada em seus olhos, sobrepunha-se à imagem de sua mãe, frágil e serena, prestes a enfrentar um procedimento tão invasivo. A confluência dos dois maiores medos de sua vida, perder sua mãe e confrontar o fantasma de seu maior arrependimento, era uma tempestade perfeita que ameaçava afogá-lo. Quando os primeiros raios de um sol pálido e aquoso romperam a escuridão, ele já estava de pé, vestido, o rosto marcado pela noite em claro, a caminho do hospital. A cidade despertava, mas para Rafael, o mundo parecia estar prendendo a respiração, suspenso no limiar entre a vida e a morte, entre o passado e o presente. Na sala de espera do centro cirúrgico, o tempo adquiriu uma nova dimensão, elástica e cruel. Os minutos se esticavam em horas, e cada hora era uma eternidade. O aroma de café forte e o murmúrio de outras famílias aflitas criavam uma atmosfera densa, quase palpável. Rafael recusou o café, a comida, a conversa. Ele apenas sentou-se, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça entre as mãos, e rezou. Rezou como não fazia desde criança, com a fé desesperada de quem não tem mais a quem recorrer. Rezou pela mãe, pela firmeza das mãos de Helena, por um milagre que ele sentia não merecer. A conversa da véspera com Dona Lourdes ecoava em sua mente. O que te aflige de verdade, Rafael? Ele agora sabia. O que o afligia era o peso de uma vida construída sobre uma fundação de areia, o sucesso que não preenchia o vazio, a constatação de que, no momento mais crucial, a vida da pessoa que ele mais amava estava nas mãos da mulher que ele mais magoara. Enquanto isso, a poucos metros dali, do outro lado das portas de aço, a realidade era um balé de precisão e tensão. A sala de cirurgia era um santuário de tecnologia e esterilidade, banhada por uma luz branca e implacável. Helena, paramentada, a máscara escondendo a metade inferior de seu rosto, era a personificação da calma e do controle. Seus olhos verdes, agora ampliados pelas lentes de aumento cirúrgicas, eram as únicas janelas para a tempestade que se agitava dentro dela. Ela lavara as mãos em um ritual quase sagrado, cada movimento preciso, cada gota de sabão, uma tentativa de purificar não apenas a pele, mas também a mente, de afastar os fantasmas de Rafael e de Caldas Novas. Ao se aproximar da mesa de operação, seu olhar recaiu sobre o rosto sereno de Dona Lourdes, já sob o efeito da anestesia. Naquela mulher, ela via não apenas a mãe de Rafael, mas um reflexo de sua própria mãe, da força e da doçura das mulheres do sertão. Uma onda de ternura a invadiu, seguida por uma determinação feroz. Ela não iria falhar. Iniciando o procedimento, sua voz soou clara e firme através do intercomunicador, um comando que colocou toda a equipe em movimento sincronizado. O bisturi em sua mão era uma extensão de sua vontade. O corte inicial foi preciso, um ato de violência necessária para alcançar a fonte do problema. As horas seguintes foram um mergulho profundo na complexa arquitetura do cérebro humano. Helena navegava entre veias e artérias com a destreza de uma artista, seu foco absoluto, sua mente um mapa tridimensional do campo operatório. O tumor, encapsulado e traiçoeiro, estava exatamente onde as imagens haviam previsto, perigosamente abraçado a uma artéria cerebral média. Cada movimento era um cálculo de milímetros, cada pinça que se fechava era uma decisão de vida ou morte. A equipe trabalhava em silêncio, comunicando-se por monossílabos e olhares, todos orbitando em torno da maestria de sua cirurgiã.
Rafael, na sala de espera, sentiu uma mão em seu ombro. Era uma enfermeira com um sorriso gentil. A cirurgia está correndo bem, senhor. Já passaram da metade. Quer uma água? Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de falar, o nó em sua garganta apertado demais. A notícia, em vez de acalmá-lo, apenas esticou ainda mais seus nervos. A metade do caminho. Ainda havia a outra metade. De volta à sala de cirurgia, Helena estava no clímax do procedimento. Com uma delicadeza sobre-humana, ela dissecava os últimos filamentos que prendiam o tumor ao tecido cerebral saudável. O suor brotava em sua testa, prontamente enxugado por um assistente. Afastador, aspiração leve. Ela comandava, a voz um sussurro concentrado. O tumor estava quase livre. Mais um movimento e... Foi quando o universo decidiu testar seus limites. Um bip agudo, estridente e contínuo rasgou o silêncio da sala. O som que todo cirurgião teme, o som do caos. Parada cardíaca, gritou o anestesista, os olhos arregalados fixos no monitor que agora exibia uma linha reta e impiedosa. Ela está fibrilando. O tempo congelou. O coração de Dona Lourdes, o motor que a mantivera viva por 70 anos, havia parado. O pânico, como uma névoa tóxica, ameaçou tomar conta da sala, mas a voz de Helena cortou o ar, um chicote de autoridade e urgência. Carrinho de parada e agora! Adrenalina, 1 miligrama. Comecem a compressão torácica, rápido! A equipe, treinada para a crise, moveu-se com uma velocidade desesperada. Um cirurgião assistente iniciou as massagens cardíacas, o ritmo constante e brutal, quebrando as costelas para tentar enganar a morte. Helena, por um instante, olhou para o coração inerte no monitor e para o cérebro exposto à sua frente. Era uma corrida contra o tempo. Sem fluxo sanguíneo, o cérebro começaria a morrer em minutos, tornando todo o seu trabalho inútil. Desfibrilador, 200 joules, afastem! O corpo de Dona Lourdes convulsionou sobre a mesa com o choque elétrico. Nada. A linha reta persistia, zombeteira. De novo, 300 joules. Carrega! Afastem! Outro choque, outro espasmo violento. E o mesmo silêncio eletrônico e mortal do monitor. O anestesista olhou para Helena, um pedido de desculpas nos olhos. O protocolo estava se esgotando. A esperança se esvaía a cada segundo. Foi nesse momento, no abismo do desespero, que a armadura de Helena se estilhaçou. A profissional deu lugar à mulher. As lágrimas que ela segurara por 15 anos transbordaram, escondidas pela máscara, mas queimando seus olhos. Ela se inclinou sobre o corpo inerte de Dona Lourdes, sua mão tocando o ombro da paciente, um gesto proibido, humano demais para aquele ambiente estéril. E em um sussurro que mal foi ouvido pela equipe mais próxima, um lamento que veio do fundo de sua alma rasgada, ela murmurou as palavras que selariam seu destino. Não morre, Dona Lourdes. Por favor, seu filho ainda precisa de você. Ela fez uma pausa, a respiração presa em um soluço. E eu também. Era uma confissão. Um grito de socorro lançado ao vazio. Uma súplica não para Deus, mas para a mulher que representava a única conexão viva com seu passado, com o pai de seu filho. E então o milagre, um bip, tímido, quase hesitante, seguido por outro e mais outro, lentos, irregulares, mas inconfundíveis. O ritmo sinusal começou a se restabelecer no monitor, a linha reta dando lugar a uma onda de vida que se desenhava na tela. O coração de Dona Lourdes, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica médica, voltara a bater. Um suspiro coletivo de incredulidade e alívio varreu a sala. Alguém riu, um som nervoso. Outro murmurou, "Meu Deus!" Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se afastou da mesa, apoiando-se em um balcão, o corpo tremendo incontrolavelmente. O anestesista a encarou, atônito. "Doutora, eu nunca vi nada assim." Helena respirou fundo,
recompondo a máscara de profissionalismo, embora por dentro estivesse em ruínas. Estabilizem a pressão. Vamos terminar o que começamos. Com as mãos ainda trêmulas, mas com uma nova e estranha determinação, ela voltou à mesa e, com uma precisão renovada, removeu os últimos vestígios do tumor e fechou a incisão. Cada ponto que ela dava era um passo para longe daquele abismo em que quase caíra. Horas depois, quando Dona Lourdes já estava segura na UTI, estável, Helena finalmente se permitiu desabar. Na solidão de uma sala de descanso, ela arrancou a máscara e o gorro cirúrgico e chorou. Chorou como não chorava desde a noite em que perdera o homem que amava. Eram lágrimas de alívio pelo sucesso do procedimento, mas também de dor. A dor de ter seu segredo mais profundo vindo à tona em um sussurro desesperado. A dor de ter visto Rafael novamente, de sentir o amor e o ódio em uma mistura venenosa. A dor de saber que, ao salvar a vida de Dona Lourdes, ela talvez tivesse complicado a sua própria de uma forma irreversível. Ela salvara a mãe, mas e o filho? E o segredo que ela carregava? O milagre na sala de cirurgia talvez tivesse apenas adiado uma catástrofe ainda maior. O alívio que inundou Rafael quando a enfermeira-chefe veio pessoalmente à sala de espera com a notícia foi uma onda física tão poderosa que o fez curvar-se para a frente, as mãos nos joelhos, lutando para respirar. A cirurgia foi um sucesso, Sr. Antunes. Foi um procedimento longo e com uma intercorrência grave, mas a doutora Sampaio é excepcional. Sua mãe está estável e sendo transferida para a UTI. Foi um verdadeiro milagre. A palavra milagre ecoou na mente de Rafael, a mesma que ele sussurrara em suas preces desesperadas. Ele não conseguiu dizer nada, apenas assentiu. As lágrimas que segurara por horas, finalmente rolando por seu rosto, quentes e salgadas. Eram lágrimas de gratidão, de exaustão, mas também de uma confusão avassaladora. Helena salvara sua mãe. A mulher que ele abandonara, a quem ele infligira uma dor que ele mal podia imaginar, havia lutado e arrancado sua mãe das garras da morte. A dívida que ele sentia ter com ela agora era impagável, infinita. Ele passou as horas seguintes em um estado de torpor, sentado ao lado do leito de Dona Lourdes na UTI. Vê-la ali, entubada, cercada por monitores que piscavam e apitavam em uma sinfonia de vida, era ao mesmo tempo reconfortante e angustiante. Ele segurava a mão dela, sentindo o calor familiar, e sussurrava palavras de agradecimento, de amor, de promessas de que ficaria ali, de que nunca mais a deixaria. Mas por baixo de tudo, o nome de Helena pulsava em sua mente. Ele precisava vê-la. Precisava olhar em seus olhos e dizer obrigado, embora soubesse que a palavra era ridiculamente inadequada. Precisava entender o que havia acontecido naquela sala. O que era aquela intercorrência grave que a enfermeira mencionara. E mais do que tudo, ele precisava de uma resposta para a pergunta que o consumia. Por que ela, que tinha todos os motivos para odiá-lo, lutara com tanta ferocidade por sua mãe? No dia seguinte, Dona Lourdes apresentou uma melhora surpreendente. Já respirava sem a ajuda de aparelhos e, embora fraca, seus olhos brilhavam com a mesma lucidez de sempre. Rafael, sentindo-se um pouco mais seguro para deixá-la por alguns instantes, foi em busca de Helena. Encontrou-a no final de um corredor, revisando um prontuário, a luz da janela acentuando sua palidez e as sombras de cansaço sob seus olhos. Ela parecia tão frágil quanto poderosa, uma contradição que o fascinava e intimidava. Helena, ele chamou, a voz mais suave do que pretendia. Ela se virou e por um momento a máscara de frieza vacilou. Ele viu a exaustão, a vulnerabilidade. Senhor Antunes, ela corrigiu, a voz baixa, mas firme. Sua mãe está se recuperando muito bem. A evolução é excelente.
Eu sei, e eu não sei como te agradecer. Ele disse, as palavras tropeçando. A enfermeira disse que houve uma complicação, que foi um milagre. O olhar dela se desviou, fixando-se em um ponto distante do corredor. Fizemos o nosso trabalho. Foi um esforço de equipe. Não! Ele insistiu, dando um passo à frente. Foi você. Eu sinto que foi você. Por quê, Helena? Depois de tudo... Por que você lutou tanto por ela? A pergunta pairou no ar, carregada com o peso de 15 anos de silêncio. Helena fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças. Aquele sussurro na sala de cirurgia, e eu também, ecoava em sua alma. A mentira, a armadura, tudo se tornara pesado demais para carregar. Ela olhou para ele e, pela primeira vez desde o reencontro, permitiu que ele visse o abismo de dor que havia dentro dela. Venha comigo, disse ela, a voz quase inaudível. Ela o guiou até uma pequena sala de reuniões vazia, o mesmo lugar onde haviam se falado pela primeira vez. A tensão era tão densa que podia ser cortada com um bisturi. Ela não se sentou. Permaneceu de pé, de costas para ele, olhando pela janela como se a paisagem urbana pudesse lhe dar coragem. Você quer saber por que eu lutei? Ela começou, a voz embargada. Eu lutei porque por um momento eu não vi apenas a sua mãe naquela mesa. Eu vi a única avó que meu filho poderia ter. Rafael sentiu o mundo girar. As palavras não faziam sentido. Seu filho? Você se casou? Helena virou-se lentamente, e as lágrimas que ela tanto reprimira agora escorriam livremente por seu rosto. Não, Rafael, eu nunca me casei. Eu não pude. Ela abriu a bolsa, as mãos tremendo, e tirou a carteira. De dentro pegou uma fotografia gasta pelas bordas, a imagem de um adolescente sorrindo, os cabelos escuros e rebeldes, os olhos verdes cheios de vida. Um rosto que era um eco do seu próprio, de 15 anos atrás. Este é Miguel, disse ela, a voz quebrando. Ele tem 14 anos, ele é meu filho, Rafael, e ele é seu filho. O tempo parou. O som desapareceu. Rafael pegou a foto, os dedos dormentes. Ele olhou para o rosto do garoto e depois para Helena, e de volta para a foto. Era ele. Era o seu rosto, seus olhos misturados com os dela. Uma parte dele que ele nunca soube que existia. O chão sob seus pés se desintegrou, e ele foi lançado em um vácuo de choque, negação e uma dor tão aguda que o deixou sem ar. Não, não pode ser, ele gaguejou, o cérebro se recusando a processar a informação. Pode, ela continuou, a voz ganhando uma força amarga. Eu descobri logo depois que você partiu. Tentei te contar, mas você sumiu. O silêncio foi sua resposta. Meus pais, com medo do escândalo em Caldas Novas, me mandaram para Recife. Eu tive nosso filho sozinha, Rafael. Eu o criei sozinha. Eu me formei, me tornei médica, construí uma vida para nós dois, enquanto você construía seu império. Para ele, você é um herói que morreu antes de ele nascer. Era mais fácil do que contar que o pai dele o abandonou antes mesmo de saber de sua existência. Cada palavra era um golpe. Um filho, 15 anos, uma vida inteira perdida. As reuniões, os contratos, os prêmios, tudo se transformou em cinzas. Ele olhou para Helena, para a dor que ela carregara sozinha por tanto tempo, e a dimensão de sua falha, de sua negligência, o atingiu com a força de um trem. Ele caiu de joelhos, não por drama, mas porque suas pernas simplesmente cederam. O som que saiu de sua garganta foi um gemido animal, um lamento que vinha das profundezas de sua alma despedaçada. Helena, meu Deus, me perdoa. Ele soluçou, o rosto escondido nas mãos, o corpo sacudido por convulsões de choro. Eu não sabia. Eu juro por Deus, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria largado tudo. Eu teria voltado. Me perdoa, por favor. Me perdoa por cada dia, cada noite, cada lágrima que você chorou sozinha.
Helena, que esperava sentir uma satisfação vingativa ao vê-lo desmoronar, sentiu apenas uma onda de compaixão. A dor dele era real, palpável. Ela se ajoelhou na frente dele, tocando seu ombro, e o choro dos dois se misturou, um dueto de luto pelos anos roubados, pelo filho que ele não conheceu, pelo amor que fora esmagado pelo peso do silêncio e da distância. Foi nesse exato momento que a porta da sala se abriu. Uma enfermeira empurrava a cadeira de rodas de Dona Lourdes, que insistira em tomar um pouco de ar fora do quarto da UTI. Ela parou na porta, o rosto frágil, mas os olhos vivos, observando a cena de seu filho de joelhos, chorando nos braços da médica que salvara sua vida. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, a voz rouca, mas clara. Rafael e Helena se levantaram, os rostos marcados pelas lágrimas. O segredo, agora revelado, pairava entre eles. Dona Lourdes olhou de um para o outro, a intuição de mãe conectando as peças do quebra-cabeça que a intrigava desde o primeiro momento. Ela viu a foto na mão de Rafael, viu a dor nos olhos de Helena, viu o arrependimento no rosto de seu filho, e então, com a sabedoria que a vida e a quase morte lhe haviam concedido, ela sorriu. Um sorriso cansado, mas luminoso. "Agora eu entendo", disse ela, a voz embargada de emoção. "Agora eu entendo o milagre. Deus não me devolveu a vida apenas para que eu pudesse viver mais alguns anos. Ele me trouxe de volta para que eu pudesse testemunhar isso. Para que eu pudesse ver vocês dois se reencontrarem, para que nossa família pudesse ser completa." As palavras dela caíram sobre eles como uma bênção, uma absolvição. Não era apenas sobre o passado, era sobre a chance de um futuro. Um futuro que, até aquele momento, eles nem sabiam que era possível. Um futuro que tinha o rosto de um garoto de 14 anos e a promessa de um recomeço nascido do mais improvável dos milagres. Os dias que se seguiram à revelação foram um borrão de emoções cruas e decisões cataclísmicas. Para Rafael, o mundo como ele conhecia havia deixado de existir. O império de tecnologia que ele erguera com unhas e dentes, o status, a riqueza, tudo se converteu em pó, insignificante diante da montanha de tempo perdido e da existência de um filho que ele nunca embalara nos braços. A visão de Dona Lourdes, com sua sabedoria serena, abençoando aquele reencontro caótico, foi o catalisador que ele precisava. Não havia mais espaço para hesitação. De volta ao seu hotel, que agora parecia uma jaula dourada e estéril, ele iniciou a maior e mais importante reestruturação de sua vida. As ligações não eram mais para fechar negócios milionários, mas para desfazê-los. Ele convocou uma reunião de emergência com seu conselho, anunciou sua decisão de vender uma participação majoritária de sua empresa e delegou quase todas as suas responsabilidades. Seus sócios, seus advogados, todos pensaram que ele havia enlouquecido, que a pressão da cirurgia da mãe o levara a um colapso. Eles não entendiam que, pela primeira vez em 15 anos, Rafael estava perfeitamente são. Ele não estava abdicando de um império, estava reivindicando uma vida. O primeiro encontro com Miguel foi a prova de fogo, um dos momentos mais aterrorizantes e significativos de sua existência. Helena, com uma coragem que Rafael admirava profundamente, preparou o terreno. Ela se sentou com o filho e, com uma delicadeza infinita, desmontou a história do pai herói e morto, substituindo-a pela verdade complexa e dolorosa de um amor de juventude, de um erro, de um reencontro e, acima de tudo, da ignorância de Rafael sobre sua existência. A reação de Miguel foi um terremoto silencioso. A raiva, a confusão e a sensação de traição guerreavam em seus olhos verdes, tão parecidos com os da mãe.
Ele se trancou no quarto, recusando-se a falar. Foi nesse cenário de devastação emocional que Rafael bateu à porta do apartamento de Helena, não como o CEO poderoso, mas como um pai aterrorizado e penitente. Helena o recebeu com um olhar cansado, mas solidário. Ele não quer ver ninguém, ela sussurrou. Dê tempo a ele, Rafael. Mas Rafael sabia que não podia esperar. Ele caminhou até a porta do quarto de Miguel e, com a voz embargada, falou através da madeira. Miguel, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada. Eu sei que falhei com você antes mesmo de você nascer. Não estou aqui para pedir seu perdão, porque sei que não o mereço. Só estou aqui para dizer que existo e que vou passar o resto da minha vida tentando compensar cada segundo que perdi. Eu não vou a lugar nenhum. Estarei aqui fora esperando pelo tempo que for preciso. Ele se sentou no chão do corredor, as costas contra a parede, e esperou. Horas se passaram. Helena trouxe-lhe um copo de água, um sanduíche que ele não tocou. O silêncio do outro lado da porta era uma tortura. Finalmente, quando a noite já ia alta, a porta se abriu. Miguel estava parado ali, o rosto inchado de choro, a postura defensiva. Por quê? Foi a única palavra que ele conseguiu dizer. A voz rouca de um adolescente, tentando soar duro para esconder a dor. Rafael se levantou, o coração martelando. Porque eu era um garoto estúpido e egoísta que não sabia o que estava perdendo. E agora sou um homem que daria tudo para voltar no tempo, mas como não posso, tudo o que posso fazer é tentar construir um futuro. Aquele foi o início de uma ponte frágil, construída sobre um abismo de mágoa. Os primeiros encontros foram desajeitados, repletos de silêncios constrangedores. Rafael levava Miguel para jogos de futebol, para o cinema, para parques. Ele não tentava comprar o afeto do filho com presentes caros, mas com sua presença, sua atenção total. Ele ouvia sobre os games que Miguel gostava, sobre a banda de rock que ele idolatrava, sobre as dificuldades em matemática. Aos poucos, a desconfiança nos olhos de Miguel começou a dar lugar à curiosidade. Ele via naquele homem não a figura idealizada que a mãe criara, nem o monstro que a verdade revelara, mas apenas um homem, falho e arrependido, tentando desesperadamente se conectar. O laço começou a se formar nos pequenos detalhes, em uma piada compartilhada, em um olhar de cumplicidade durante um filme, no dia em que Miguel, pela primeira vez, o chamou para ver um vídeo engraçado no celular. Cada pequeno avanço era, para Rafael, uma vitória maior do que qualquer contrato que já assinara. Helena observava essa aproximação com um coração dividido. Uma parte dela se alegrava ao ver o brilho nos olhos do filho, ao perceber que o vazio da figura paterna estava sendo finalmente preenchido. Mas outra parte, a mulher ferida que ela mantivera trancada por tanto tempo, permanecia de guarda, o medo de ser magoada novamente, uma sentinela constante. Rafael era gentil, atencioso, não apenas com Miguel, mas com ela. Ele lhe trazia flores sem motivo, lembrava-se de suas comidas favoritas, ouvia com paciência sobre seu dia exaustivo no hospital. Ele estava se esforçando, ela via isso. Mas a cicatriz em sua alma ainda latejava. Ela permitia a aproximação dele, aceitava os jantares, as caminhadas, mas mantinha uma distância segura, uma barreira invisível que ele, com uma sensibilidade recém-descoberta, respeitava. Eu sei que você tem medo, Helena, ele disse uma noite, enquanto caminhavam sob as árvores do Parque Ibirapuera. Eu não te culpo, eu destruí sua confiança, mas não estou pedindo que você confie em mim de um dia para o outro. Só peço que me deixe mostrar, com atitudes, que o homem que te deixou para trás em Caldas Novas não existe mais. Foi durante uma visita à Dona Lourdes, já em casa, e se recuperando a passos largos, que uma nova ideia começou a tomar forma. Cercados pelo cheiro de bolo de fubá e pela alegria contagiante da matriarca, eles falavam sobre o futuro.
Tanto sofrimento, mas também tanto milagre, disse Dona Lourdes olhando para os três. A gente precisa fazer algo de bom com tudo isso, devolver um pouco dessa bênção para o mundo. A semente estava plantada. Rafael, agora com tempo e recursos, e Helena, com seu conhecimento médico e sua dívida de gratidão com a vida, encontraram um propósito comum. Eles decidiram criar um projeto que unisse suas histórias, suas habilidades e suas raízes. Assim nasceu o Projeto Coração do Sertão. A missão era ambiciosa e profundamente pessoal: levar assistência médica de qualidade e gratuita para comunidades carentes e isoladas, começando pelo interior de Goiás, a terra que fora o berço e o túmulo de seu amor, e se estendendo para o Nordeste, a região que acolhera Helena e seu filho em seu exílio. Rafael usou sua genialidade para negócios, para estruturar a fundação, arrecadar fundos e organizar a logística complexa. Helena montou as equipes médicas, desenhou os protocolos de atendimento e usou sua rede de contatos para conseguir voluntários e equipamentos. Eles trabalhavam lado a lado, a paixão pelo projeto se tornando uma ponte entre eles, mais forte do que as conversas desajeitadas ou os jantares formais. Nas longas noites de planejamento, entre planilhas e listas de medicamentos, eles redescobriam a parceria, a admiração mútua que um dia fora a base de seu amor. O projeto se tornou a materialização de seu recomeço, um testemunho de que, mesmo da dor mais profunda, algo belo e curativo poderia florescer. Era a chance de reescrever o passado, não apagando-o, mas transformando-o em um legado de esperança. O sertão de Goiás os recebeu de volta não com o peso da memória, mas com a promessa de redenção. O primeiro grande mutirão do Projeto Coração do Sertão aconteceu em uma pequena cidade a poucos quilômetros de Caldas Novas, um lugar de terra vermelha, céu infinito e gente de sorriso fácil e mãos calejadas. A poeira que subia da estrada de terra, antes um símbolo da partida e do abandono para Helena, agora parecia ouro em pó, sob o sol inclemente, o prenúncio de um novo começo. A estrutura montada na praça da cidade, com suas tendas brancas e o zumbido de geradores, era um oásis de esperança. Rafael, vestindo uma camiseta do projeto e não mais um terno de grife, coordenava a logística com a mesma energia que um dia dedicara a conquistar mercados. Mas agora seus olhos brilhavam com um propósito que dinheiro algum poderia comprar. Miguel, inicialmente relutante em deixar seus amigos e a vida em São Paulo por um fim de semana, encontrou-se surpreendentemente cativado. Ele ajudava a organizar as fichas de atendimento, conversava com as crianças locais e via seus pais lado a lado, não como figuras de um passado trágico, mas como uma força da natureza, uma dupla poderosa unida por algo maior. Helena estava em seu elemento. O jaleco, agora manchado pela poeira do sertão, parecia mais autêntico do que nunca. Ela se movia entre os pacientes com uma empatia que ia além da técnica médica, ouvindo histórias, oferecendo não apenas diagnósticos, mas consolo. A cada criança que examinava, a cada idoso que agradecia com os olhos marejados, ela sentia as últimas camadas de sua armadura se dissolverem. O amor que ela e Rafael compartilhavam não era mais uma frágil tentativa de reconciliação. Era uma força ativa, tangível, que se manifestava na forma de alívio e cura para centenas de pessoas. Naquela tarde, enquanto o sol começava sua descida preguiçosa, pintando o céu com tons de laranja e violeta, ela sentiu uma onda súbita de tontura, um mal-estar que a fez se apoiar em uma das colunas da tenda. Rafael, cujo radar parecia agora permanentemente sintonizado nela, estava ao seu lado em um instante. Helena, o que foi? Você está pálida. Sua mão em suas costas era firme,
preocupada, um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. Não é nada. Ela tentou sorrir, afastando a vertigem. Deve ser o calor, o cansaço. Mas no fundo de sua alma, uma intuição antiga e inconfundível, a mesma que uma mulher sente quando a vida decide brotar secretamente dentro de si, começou a sussurrar. Uma possibilidade tão assustadora quanto maravilhosa. Naquela noite, na pequena pousada onde estavam hospedados, a suspeita se tornou uma certeza inabalável, confirmada não por um teste de farmácia, mas pela sabedoria de seu próprio corpo. Desta vez, não havia medo, não havia solidão, não havia o peso de um segredo. Havia apenas uma maravilha silenciosa e uma decisão. No dia seguinte, ao final do mutirão, com a equipe exausta, mas exultante, Helena chamou Rafael para uma caminhada. Eles se afastaram do barulho, subindo uma pequena colina de onde se podia ver o sol se pondo sobre o cerrado, a mesma paisagem que testemunhara seu primeiro amor. O ar estava perfumado com o cheiro de capim e terra. "Eu preciso te contar uma coisa, Rafael", ela começou. A voz suave, mas carregada de uma emoção que fez o coração dele parar. Ele se virou para ela, o rosto tenso. Ela pegou a mão dele e a levou ao seu próprio ventre. 15 anos atrás, neste mesmo cenário, a vida nos deu um presente que fomos incapazes de compartilhar. Eu tive que recebê-lo sozinha, no escuro. Mas parece que a vida, em sua infinita teimosia, decidiu nos dar uma segunda chance. Ela olhou nos olhos dele e as lágrimas que brotaram eram de pura alegria. "Nós vamos ter um bebê, Rafael, e desta vez você está aqui." A reação de Rafael não foi um choque, mas uma epifania. Foi como se a última peça do quebra-cabeça de sua redenção se encaixasse. Ele não disse nada, apenas a envolveu em seus braços, o rosto enterrado em seus cabelos, e seu corpo foi sacudido por um choro silencioso e profundo. Não era o choro de dor ou arrependimento, mas o choro de gratidão, de um homem que recebera um presente tão imerecido e tão perfeito que transcendia a compreensão. Ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo, o epicentro de seu novo mundo. A notícia foi celebrada dias depois na casa de Dona Lourdes, que agora transbordava vida. Miguel, ao saber que teria um irmão, reagiu com uma maturidade que surpreendeu a todos. O ciúme inicial deu lugar a um sorriso protetor. Ele seria o irmão mais velho, o guardião. A ideia de uma nova vida, nascida não de um erro, mas de um amor reconstruído, parecia solidificar seu próprio lugar naquela família recém-formada. Dona Lourdes, ao ouvir a notícia das mãos de Helena e Rafael, levou as mãos ao peito, o mesmo peito que Helena salvara, e seus olhos se encheram de lágrimas e de uma luz celestial. "Ah, meus filhos", ela sussurrou, a voz embargada. O coração que um dia quase parou, agora bate mais forte do que nunca. Bate por mim, bate por vocês, bate por essa nova vida que está chegando. O amor sempre vence. No final, ele sempre vence. Meses mais tarde, eles retornaram a Caldas Novas. Não para um mutirão, mas para uma peregrinação. Estavam os três: Rafael, Helena com sua barriga proeminente e Miguel, agora um adolescente mais alto e confiante. Eles pararam o carro no topo de um morro, o mesmo que frequentavam na juventude, para assistir ao espetáculo do pôr-do-sol goiano. O céu era uma tela de fogo, ouro e anil. O silêncio entre eles não era de constrangimento, mas de comunhão. Rafael passou o braço pelos ombros de Helena, enquanto a outra mão repousava sobre a de Miguel. Eles olhavam para o horizonte, para a imensidão do sertão que se estendia diante deles, e as lágrimas vieram aos olhos dos três. Eram lágrimas de cura, de esperança, de um ciclo que se completava. O amor que parecia ter sido enterrado sob 15 anos de poeira e silêncio não apenas renascera,
Ele havia se transformado, mais forte, mais sábio, mais profundo. Ali, sob o céu de Goiás, uma nova família olhava para o futuro, com os corações entrelaçados pela dor do passado e pela promessa de uma nova vida que crescia, o verdadeiro e definitivo milagre. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também acredita no poder do amor e do recomeço. Abraço e obrigado.